Bate outra palma. Isso, começa, vai. She-Ra. Oi, pessoal! No videopost de hoje, a gente vai falar sobre os remakes da Netflix. Eu ia te apresentar, mas eu esqueci completamente. Roda a vinheta! Bom, pessoal, ultimamente as pessoas estão saindo, assim, então a gente quis apresentar novos apresentadores do videopost. Então a gente trouxe o Henrique oficialmente. É isso aí. Eu sou o Henrique. Ultimamente, a Netflix está trazendo de volta várias séries e filmes que já existiam no passado, mas com uma cara nova, reapresentando eles pro público e também relembrando pra galera que já conhecia. E a gente vai contar um pouquinho deles. O primeiro filme que a gente vai falar é Perdido no Espaço, que é um remake de 1965. Fizeram agora um novo, Netflix. Ele conta a história de uma família que eles são enviados pro espaço e a vida deles lá no espaço. E, tipo, a única coisa que mudou foi que estão deixando a história mais relevante pro pessoal que assiste hoje em dia, né? Porque as pessoas mudam, a sociedade muda. Outra coisa que mudou também é que agora os efeitos especiais são muito mais desenvolvidos do que naquela época. Como, por exemplo, a forma com que eles construíram aquele ser do espaço sideral. Robô / alien. Outro remake que agora tá bem famoso porque eles ganharam 3 Emmys no último domingo é a série Queer Eye, que é um reality show sobre 5 especialistas em 5 áreas diferentes da vida, que eles reformam a vida de um cara que tá precisando de ajuda. O original foi ao ar em 2003, a 3ª temporada estreia no final do ano. Foi uma série que revolucionou muito, principalmente porque era a primeira vez que tinham protagonistas do público LGBT, de uma forma bem descontraída na televisão. E agora eles vieram com a mesma proposta, mas também pra continuar a passar a mensagem emocionante dentro dessa comunidade. Você chora nos episódios, Nicole? Eu choro em todos os episódios, Henrique. Ai, meu Deus! A próxima série que a gente vai falar é One Day at a Time. É uma sitcom tipo Friends e How I Met Your Mother, de imigrantes cubanos que vão morar em Los Angeles. Bom, a série original é de 1975 e a vida dos cubanos hoje provavelmente é bem diferente do que na década de 70, né? Hoje a sociedade é muito diferente, tipo, os cubanos são tratados totalmente diferente do que naquela época. Também tem a série Dynasty, que conta a história de uma família rica. É uma série cheia de dramas familiares, intrigas, e é de 1980. Tanto Dynasty quanto One Day at a Time, elas são séries que, tipo, na época delas mesmo, elas eram bem novelão, tipo novela da Globo mesmo. Mas hoje elas são mais fáceis de... Caraca, que difícil! Mas hoje elas são séries e elas são muito mais fáceis de digerir. A próxima série que a gente vai falar é a Gilmore Girls. Especificamente o episódio A Year in the Life, que não foi bem um episódio remake, porque eles chamaram todos os mesmos atores, mas foi mais pra relembrar mesmo a história de Gilmore Girls e tudo que aconteceu. E aí foi uma oportunidade da Netflix de convidar o pessoal pra reassistir a série, relembrar. Foi bem uma estratégia de marketing, assim. Bem Netflix mesmo. É um episódio que narra a vida da Lorelai e da Rory depois que a série passa. Elas já estão mais velhas e foi uma oportunidade bem legal de resgatar a história e contar um pouquinho mais. Podia ser um... She-Ra. Não é She-Ra, mas é She-Ra! She-Ra! Se o Jeff falou que é She-Ra, é She-Ra. É um remake da Netflix que ainda não lançou, tá previsto para o dia 16 de novembro desse ano. É She-Ra e as Princesas do Poder, que vai ser uma animação. A coisa mais interessante sobre esse remake da She-Ra é que o traço mudou bastante em que eles desenham a animação. A original era bem americana e agora parece mais anime. E isso foi uma coisa que gerou muita polêmica na internet quando as primeiras fotos da animação apareceram. As pessoas não aceitaram muito bem o fato de que agora a personagem principal, ela tem mais carinha de adolescente, assim, ela não é mais tão adulta quanto o original. Mas, assim como todos os outros remakes da Netflix, ele tem tudo pra dar certo. É isso que eu tenho pra falar, eu tenho pra falar que é muito fofo. Algumas menções honrosas que a gente tem a fazer a esses remakes que a Netflix vem investindo nos últimos anos. Eles não são bem remakes, mas eles são mais referências a algumas eras do cinema que foram bem famosas. Então eles são como compilados de filmes famosos de mesmos gêneros ou cenas que foram muito impactantes em certos momentos. Uma dessas séries é Stranger Things, que conta a história de um menino que ele se perde, ele some e os amigos vão atrás dele, tem toda uma aventura em cima dessa trama. E é um filme cheio de referências, como De Volta pro Futuro, Goonies,
Hora do Pesadelo, Dungeons and Dragons, que é uma super referência. Principalmente da década de 80, que foi a principal referência. Porque eles vivem nessa época, né? Exatamente. Na série. As referências dentro de Stranger Things, elas vão mais do que as cenas, o cenário. Até mesmo a trilha sonora, ela remete muito aos filmes de terror da década de 80. Então, realmente é uma produção muito impecável. E foi a produção que iniciou todos esses outros remakes que a Netflix fez. E o outro filme, que também é um compilado de referências, é O Plano Imperfeito, que foi uma comédia romântica que estreou esse ano na Netflix. Conta a história de 2 assistentes que armam um plano para juntar os seus 2 chefes para que eles tenham que trabalhar menos. Ele é um filme que faz referência principalmente às comédias românticas dos anos 90. Ele parece muito com aquele filme De Repente 30 e tem até um momento no filme que eles falam a técnica que eles usam pra juntar os chefes tá parecendo com Operação Cupido, que também é uma outra comédia romântica da época. O Plano Imperfeito, ele foi lançado junto com várias outras comédias românticas que a Netflix está investindo agora, que é Para Todos os Garotos que Já Amei e Sarah Burgess is a Loser. Mas a diferença é que enquanto essas outras elas são inspiradas em outras obras da ficção, então são inspiradas em livros e peças, o Plano Imperfeito, ele faz referência só a esses outros filmes de décadas passadas. Deixa eu falar. Então o vídeo hoje fica por aqui. Foi meio diferente isso aqui que eu fiz, mas foi bem legal. Leia o blog, escuta o podcast. Assiste o vídeo post da semana passada e todos os outros vídeo posts. Se você concorda com a gente ou se você tem alguma outra opinião sobre os remakes da Netflix, comenta aqui embaixo. Tchau. Tchau. Um beijo.